agora o programa Gente do Rio. Médico deve ser amigo dos seus pacientes? Como agir diante de uma doença incurável que pode levar à morte? O preconceito mata mais do que a doença? Todos esses assuntos fazem parte da história da minha entrevistada de hoje. A médica infectologista Márcia Rachid é uma das maiores especialistas do Brasil em HIV e AIDS. E ela desenvolveu um método de tratamento que é mais do que humanizado, é amigo. E acaba de lançar 2 livros contando a história, a convivência dos seus 42 anos de profissão. Um é Vidas Marcadas e outro é Sentença de Vida. Tudo falando em vida, né, Márcia? Bem-vinda aqui ao Gente do Rio. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Você começou em 1984 tratando uma doença que não tinha cura, que não tinha remédio e num hospital público com pouquíssimos recursos. Como é que é fazer medicina assim? O começo dessa história foi um pouco casual, porque eu terminei a universidade em 82 e eu continuei lá no hospital da Unirio, onde eu me formei, e fazendo pós-graduação na época em imunologia, depois eu fiz mestrado em infectologia, e naquela época os primeiros pacientes que surgiam não tinha como fazer teste, porque não tinha teste no Brasil, mas já vinha sendo falado que existia uma infecção nova, e aí no caso a gente começou a atender pessoas já doentes, então suspeitava que era AIDS, mas não tinha como confirmar do ponto de vista laboratorial, só clinicamente. Então, o que acontecia? Por isso aconteceu o meu envolvimento. As pessoas chegavam no ambulatório doentes e muitos internavam numa enfermaria de clínica médica, não tinha nenhuma enfermaria especial, nenhum tipo de isolamento. E essas pessoas contavam histórias que eu costumo usar a palavra absurdas, porque realmente algumas eram absurdas. Porque como havia uma desconfiança já que era AIDS, porque o primeiro caso de AIDS foi em 1981, nos Estados Unidos. Certo. Então, as pessoas chegavam e diziam assim: a minha família não quer que eu fique lá, minha família quer que eu saia de casa. Ou então, a minha irmã botou as minhas roupas na água sanitária porque está desconfiada que eu estou com esse tipo de doença. Então, começava aquela coisa, esse tipo de doença, essa doença, e começou a parecer até que estavam falando de câncer, como era antigamente. E aí, sem ter os recursos, como é que você lidava com isso? Como é que você fazia os diagnósticos? Eu estou perguntando assim, porque hoje você vai num médico, ele te pede 350 mil exames de tudo, né, para poder fazer o diagnóstico. Você não tinha isso, né? Não, não tinha. Nós fazíamos diagnóstico daquela infecção que estava acontecendo. Por exemplo, uma pessoa daquela época com vírus que nem tinha nome de HIV, naquele início chamava HTLV3, era outro nome. Depois o nome passou a ser HIV para ser o mesmo nome no mundo inteiro. Em alguns países chama VIH, que é vírus da imunodeficiência humana, e a gente usa a sigla do inglês. Nós fazemos diagnóstico da infecção, que se usa o nome infecção oportunista, porque cai a imunidade e aquela infecção aparece. Então, aparecia, por exemplo, uma pneumonia rara, e aí o paciente tinha uma pneumonia, a gente tratava a pneumonia. Aparecia uma meningite, aí tratava a meningite. Só que qual era o problema? Como a deficiência imunológica era muito grave, às vezes o paciente tinha 2, 3, 4. Eu me lembro de uma situação que eu fiquei sentada olhando o paciente gravíssimo e eu comecei a contar, ele tinha 8 infecções. Por isso que eu comecei a me envolver, porque esse paciente, por exemplo, não tinha ninguém da família, ninguém visitava. Márcia, quando é que você descobriu que se aproximar, ter amizade, ter uma relação afetuosa com os pacientes era tão importante quanto o tratamento, os remédios em si? Eu fui percebendo que as pessoas não tinham apoio familiar, muitas vezes não aparecia ninguém da família, amigos desapareciam, e
em algumas situações apareciam os ativistas que estavam começando a surgir. O primeiro grupo foi em 86, o Pela Vida, que é o Grupo Pela Vida Rio, que eu sou uma das fundadoras. Foi só em 89, maio de 89. A ABIA, que é a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, que foi fundada pelo Betinho, porque o Pela Vida é pelo Herbert Daniel, e a ABIA pelo Betinho, porque os dois são Herbert, mas o Betinho é Herbert de Souza. Isso aparece muito na série, né, do Betinho, eles falam muito aí fica isso. Tem gente, né, que confunde. Então, eu participava dos dois, na verdade, dos 3 grupos. Eu era membro benemérito do GAPA, depois eu participei da primeira reunião no IBASE, quando o Betinho fez a proposta de fundação da ABIA, então eu era do conselho da ABIA e já trabalhava com o Betinho, e que foi 87 oficialmente, porque foi 86 esses primeiros passos, e 87 então foi a fundação oficial da ABIA. Em 89 foi a fundação do Pela Vida. Nesse caminho, eu já vinha nesse envolvimento, porque as pessoas eram muito abandonadas. Sozinhas, né? E aí o que acontecia? Eu fazia ambulatório sozinha, sempre era um médico só pela manhã, um médico à tarde. E tinha umas situações, assim, o paciente chegava no ambulatório e falava assim, posso ficar aqui? Eu falava, aqui no ambulatório? Mas você não tem consulta. Aí o paciente falava assim, eu trouxe bolo e Coca-Cola. Posso ficar na salinha do serviço social? Aí no intervalo você vai lá para comer bolo e Coca-Cola? Aí às vezes juntavam um grupinho de pacientes. Então as pessoas se sentiam melhor no ambulatório do que em casa, porque não tinha ambiente em casa. Então várias situações foram surgindo que eu fui me envolvendo e tinha muito isso. Tem uma história que está no Sentença de Vida, que um menino fala assim, posso vir vestido de mulher? Eu falei, não pode, você não anda vestido de mulher. E aí ele falou assim, eu sou drag, eu faço show. Eu falei, não, mas aqui você não vem vestido de mulher que vai virar uma bagunça. Só que eu falei um pouco rindo, tipo, eu dei uma abertura para ele porque eu sempre tive uma relação muito próxima das pessoas. E um dia eu abri a porta do ambulatório, que era uma porta de vai e vem, e eu olhei, tinha uma mulher, que eu conto no livro, assim, tinha uma mulher maravilhosa, vestida de preto, salto 15, eu conto assim, de uma forma brincando, mas era literalmente, ele não tinha consulta. Era ele de drag. Ele de drag, assim, vestido de mulher, e aí ele começou aí todo mundo, eu falei assim, você pode ir embora, você não vai ficar aqui. Aí ele falou, deixa eu desfilar no corredor, porque era um corredor comprido. Então assim, o meu ambulatório era muito interessante, porque fugia dos padrões. E nesse dia, quando eu falei, não, pode ir embora, todo mundo já estava batendo palma, virou aquela bagunça. E ele começou a desfilar, então tinha um ambiente agradável numa situação em que as pessoas eram rejeitadas, discriminadas. E eu fui me envolvendo. E como é que você percebeu que isso fazia efeito no tratamento? Por causa disso, porque imagina você conviver com discriminação, com preconceito, com rejeição na sua própria casa, na sua própria família, no trabalho. Vou te dar um outro exemplo que eu nunca lembrei de escrever, não está nem no primeiro nem no segundo livro. Um paciente que falou assim, Márcia, eu sou telefonista, mas eu não posso mais pegar no telefone. Eles não podem me mandar embora porque eu trabalho numa estatal. Eu não pego mais no telefone, eu fico o dia inteiro sentado na cadeira fazendo nada. Aí eu perguntei, você vai transmitir vírus pegando no telefone? Então, o que acontecia? Era uma situação completamente fantasiosa, porque em 1983, quando o vírus foi descoberto, já estava comprovado, isso eu faço questão de dizer, que naquele momento, quando o vírus foi identificado, e na França, pelo Luc Montagnier e a equipe dele, depois ficou demonstrado que a principal pesquisadora é até uma mulher, que ganhou até prêmio depois, a Barré-Sinoussi, o vírus só era transmitido das formas que a gente sabe até hoje, que é
contato sexual, transfusão sanguínea ou outras formas de sangue, hoje a transfusão sanguínea está controlada, com exceção de situações em que, de alguma maneira, não se faça o controle do sangue, mas isso foi logo, até por influência do próprio Betinho, o sangue passou a ser controlado. E no seu primeiro livro, que você escreveu, se chama Sentença de Vida. Curiosamente, você não fala de morte. Sim. O que você aprendeu com esses seus pacientes à beira da morte, digamos assim? Tem uma história, aí já é 1988, que eu também gosto de citar essa história, porque mesmo as pessoas que morriam, eu fui percebendo, e talvez tenha sido... Eu demorei a entender, porque o nome do livro foi dado pelos editores, eu demorei a entender quando eles propuseram o nome Sentença de Vida, e quando a explicação veio, que você não fala de morte, você fala de vida, foi um presente. E eu recebi recentemente a medalha Chiquinho Gonzaga, e o Marcelo Freixo, que foi fazer a homenagem, o discurso de homenagem, que a Mônica Benício sabia que nós éramos amigos, somos amigos desde 92, por aí. E o Marcelo Freixo falou assim, eu queria ressaltar o que eu aprendi com a Márcia lá em 1992, numa época em que todo mundo falava de morte, a Márcia já falava de vida. Eu fiquei tão impactada porque eu não esperava ouvir. E nesse dia, eu contei essa história que eu quero contar agora, que em 1988, eu fui ver um paciente que eu sabia que ele estava morrendo. Na sexta-feira ele estava muito grave, morrendo, e eu o conheci numa situação muito delicada, porque ele tinha pouco tempo de vida e ele me procurou dizendo, eu quero viver até o carnaval, porque eu tenho certeza que a minha escola vai ser campeã. E tinha pouquíssimo tempo, assim, era muito tempo para eu ajudá-lo, e não tinha nada para fazer em 1987, porque ele morreu em fevereiro de 88. Era muito... Sabe quando você perde a noção de tempo, que foi o que aconteceu comigo ao longo desses anos? Porque era muito tempo para fazer alguma coisa e pouco tempo para a morte, porque estava tudo... Não tinha como ter mais essa noção de muito e pouco. E aí, o que aconteceu? Eu falei, ele vai morrer, eu vou lá. Era sábado de manhã, não era meu dia de trabalho. Ele olhou para mim, já respirando muito fraquinho, e falou assim, você veio... Aí eu falei, eu vim fazer umas coisas. Eu só tinha ido lá para vê-lo. E aí eu falei, você quer alguma coisa? Ele fez assim, com a cabeça. Eu falei, fala. Eu pensei que ele ia... Eu sempre conto essa história porque foi a história muito difícil para mim naquele momento, uma pessoa muito nova, porque eu não tinha nem 30 anos. Aí eu pensei assim, ele vai pedir água, sei lá, não sei o que eu achei que ele ia pedir. Aí ele falou, eu quero agradecer. Aí me deu um nó na garganta, porque eu pensei, como alguém que está morrendo quer agradecer? Naquele dia, naquela hora, eu entendi qual era o meu papel. Eu tenho dificuldade de contar essa história, porque até hoje ela me emociona. Porque ali eu entendi o que eu podia fazer. Às vezes não é curar, né? Nem sempre é curar, né? A maioria das vezes a medicina não cura, a gente cura pouquíssimo. As doenças, muitas são incuráveis, tem muita doença crônica, várias. E quando você pensa numa doença crônica, que não é diabetes, nem hipertensão e nem todas que existem, que é carregada de estigma. É isso que eu ia te perguntar. Hoje, a infecção pelo HIV é uma doença crônica como outra qualquer, mas não é tratada como uma doença crônica como outra qualquer. Ela tem um preconceito que não acaba, que é a epidemia do preconceito. É que a tal morte social que o Herbert Daniel falava lá na fundação do Pela Vida, que ele falava assim, o Herbert Daniel me ensinou também o valor da vida, que eu aprendi com ele, assim, não importa quanto tempo tem para a morte. Ele falava isso, Márcia, eu não estou preocupado com a morte, eu vou morrer em prazos curtos. Ele morreu em 3 anos do meu convívio com ele, muito próximo. Mas o que ele falava? Márcia, viver, no meu caso, é um ato político. Porque eu não aceito a morte que querem me impor. Eu não aceito a morte social. Preconceito, né? Essa morte que a sociedade quer impor, eu não aceito. Então, enquanto eu estiver vivo, eu vou gritar, viva
a vida. No Vidas Marcadas, você lembra que pelo 15º ano consecutivo, o Brasil é o país que mais mata trans e travestis. Esse dado é da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. É exagerado dizer que o preconceito mata? Não, não é exagerado, porque mata mesmo. Então, eu falo muito no Vidas Marcadas, situações específicas de homens gays que são mortos. Tem uma história de um amigo meu que foi morto por homofobia. Ele era meu amigo, ele não era meu paciente, ele não vivia com HIV. Ele foi assassinado cruelmente, com requinte de crueldade. E eu conto essa história como uma denúncia. Tem muita coisa no Vidas Marcadas que fala de lei, fala de caminhos até propostos para a pessoa saber dar um primeiro passo. Eu falo muito de transfobia. Tem uma história de uma travesti que ela me procurou para pedir ajuda, para saber como fazer PrEP, e chega uma hora que ela estava escrevendo para mim que ela falou: obrigada por me tratar bem. Eu fiquei tão chocada, porque o que deveria ser normal vira exceção. Eu perguntei, eu falei: você está me agradecendo por eu estar respondendo, tratando você com carinho, com atenção? Ela falou: tô, porque eu estou acostumada a ser maltratada, a ser espancada. Eu já fui violentada várias vezes em todos os sentidos que você possa imaginar. Você falou em fazer PrEP. O que é fazer PrEP? PrEP é profilaxia pré-exposição. Quando a gente fala assim, foi bom você ter perguntado, porque eu faço parte de várias campanhas do Grupo Pela Vida. A gente faz testagem na rua, em sauna, em boate, em vários lugares. E aí, muitas vezes, a gente oferece preservativo, oferece para a pessoa fazer teste, pergunta se conhece PrEP e PEP. Aí é engraçado porque jovens falam assim: pré o quê? E aí eu explico, eu falo pré. Então, eu queria saber. Pré. Explica pra gente agora o que é PrEP, o que é PEP. Então, aí o pré é uma situação que a pessoa não se expôs ao vírus, então ela não vive com HIV, mas ela vai fazer um comprimido por dia, todos os dias, por tempo prolongado, continuamente, para se proteger da infecção pelo HIV. É como se fosse um anticoncepcional. Ela vai tomar todo dia um comprimido e vai fazer acompanhamento. A cada 3, 4 meses ou até 6 meses ela faz exames para monitorar esse comprimido que ela vai tomar. E esse comprimido ela consegue no SUS, consegue no posto de saúde? Gratuito. E o PEP? O PEP é uma situação que é a sigla é de pós-exposição. O P é de pós, é P-exposição. Então, o que aconteceu? A pessoa teve uma relação sexual sem preservativo ou usou e rasgou, qualquer situação. Isso começa por causa do acidente ocupacional. Começa da história dos profissionais que se furam, que o bisturi corta. Assim começou a história da pós-exposição. E aí ela vai procurar também o SUS, vai procurar um posto ou um hospital que funcione 24 horas, como a Fiocruz, que funciona 24 horas, e ela vai tomar durante 28 dias uma combinação de 3 medicamentos. E aí, o ideal é que ela procure nas primeiras 24 horas ou até 3 dias, até 72 horas. E vai tomar os comprimidos durante 28 dias. Muito bem. Daqui a pouco eu volto para continuar conversando com a médica infectologista, escritora e ativista Márcia Rachid. Fique com a gente. Estamos de volta com Gente do Rio, hoje conversando com a médica infectologista, ativista e escritora Márcia Rachid. Márcia, como lidar com situações em que, eu estou falando de maneira geral, de qualquer doença, de doença que não tem cura, pessoas que estão em cuidados paliativos, que são aqueles cuidados só para a pessoa não sofrer, como lidar com essa situação? Foram muitos anos que eu tive que lidar com essa situação e era muito difícil, mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente aprende com o próprio paciente, que foi
foi assim que eu aprendi. Muita gente faz essa pergunta até de uma forma pior. Você foi até bem suave, que as pessoas falam assim: ô Márcia, como você aprendeu a lidar com a morte? Eu falo, gente, não sei. Como você suportou isso? Não sei. Como você aguentava? Não sei. Então, a gente tem que arrumar força, também não sei em que lugar, mas eu chorava muito. Eu chegava em casa arrasada. Eu chorava, eu colocava aquilo para fora com choro mesmo e ao mesmo tempo... Mas na frente do paciente, não? Não, na frente do paciente, não. Eu ficava mexida, claro. Eles percebiam. Eu nunca fingi que eu não sentia, que eu não sofria, que nem essa história que eu contei que o paciente estava morrendo e eu estava ali do lado. Ele viu que eu fiquei mexida, mas não tem jeito. Mas, por exemplo, eu chegava em casa às vezes chorando, às vezes eu ia tomar banho chorando, mas tinha um equilíbrio que era da própria vida, porque eu comecei a conviver, eu quis conhecer os lugares, eu quis conhecer onde os pacientes andavam, eu fui viver à noite onde os pacientes faziam um show. Isso também foi um envolvimento que muita gente critica, mas eu queria ver isso. E esse livro aqui, Sentença de Vida, que foi o primeiro, né? Uhum. Virou peça de teatro, né? Sim, sim. O Vidas Marcadas vai virar também? Vai. Já tem mais ou menos uma pessoa que é o Ricardo Santos, que fez Cuidado Quando For Falar de Mim. O Ricardo, ele tem uma pegada diferente, assim, que eu gosto muito, que ele fez o Cuidado Quando For Falar de Mim, que vai voltar em janeiro, final do mês provavelmente, que são casos do Grupo Pela Vida, são casos reais, e eu dei a consultoria técnica. Então a gente tem uma linguagem muito parecida. Quando eu fiz toda a consultoria com ele, depois ele até dedicou a peça a mim, eu nem sabia, a nossa linguagem é muito parecida. Em filme, série? Não fica dramático e, ao mesmo tempo, ele faz uma coisa muito cuidadosa para respeitar a linguagem, essa coisa de viver com HIV, não se fala mais portador, não se fala mais soro positivo, vive com HIV, vivendo com HIV. Então, uma linguagem viva que a gente vai atualizando. Vamos para o nosso momento cartomante. Vou botar mais cartas aqui para você. Tem um momento cartomante? Tem. Pode tirar uma carta. É assim, é? É. Ai, meu Deus, que susto. O Rio é um esculacho. O que é maravilhoso no Rio de Janeiro para você? Eu sou carioca, eu adoro o Rio de Janeiro. Eu acho que a cidade é linda. Então agora nós vamos para o momento Cadeira no Portão. O que é o momento Cadeira no Portão? Lá no subúrbio de onde eu vim, lá de Bangu, no calor, pega a cadeira de praia, bota no portão de casa e vai fazer o quê? Tomar cerveja. Não, falar das pessoas. Agora não vamos falar das pessoas. Mas aqui a gente só fala bem, você vai ver. Betinho. Ah, Betinho. Nossa, foi um privilégio ter convivido com ele. Ele era bem assim, tipo, ele falava calmo, falava tranquilo, ia fazendo as propostas. Como eu falei, a primeira vez que eu sentei com ele, que foi essa primeira reunião ainda no IBASE, eu fui representando o Hospital Gafreguinli e eu era uma simples médica do hospital, mas eu já estava envolvida com essa questão toda, era 86, então já tinha algum tempo, né, 2 anos, um pouquinho mais, mas eu fui representando o chefe da enfermaria, porque ele falou assim: Márcia, vai lá e vê o que é. E aí, cada coisa que ele me mandava aí no lugar dele, eu ia e ficava. Nossa, foi um presente ter trabalhado com Betinho, porque ele fez toda a diferença. Paulo Freire. Eu tô até lendo um livro sobre ele, não é dele, mas é uma entrevista. Uma pessoa entrevistando, falando dos métodos, é um professor americano conversando com ele. Por acaso eu estou lendo nesse momento. E eu cito Paulo Freire no Vidas Marcadas. Eu peguei aqui a citação que você faz. Dizer a palavra não é um ato verdadeiro se isso não está, ao mesmo tempo, associado ao direito de autoexpressão do mundo, de criar, de recriar, de decidir, de escolher e, finalmente, participar do processo histórico da sociedade. Na cultura do silêncio, as massas são mudas, isso é,
Elas estão proibidas de criativamente tomar parte da transformação da sociedade e, portanto, proibidas de ser. Eu falei muito sobre silêncio e silenciamento, porque inclusive tem um livro que eu escrevi, o prefácio do Evandro Manchini, que é um ativista, que chama Poder Falar. A gente vem falando muito sobre isso, que ficar em silêncio é diferente de ser silenciado. Então eu quis usar esse trecho do Paulo Freire, porque eu acho que nessa situação dos estigmas, do preconceito, não só em relação à AIDS, mas também do racismo e outras questões, quando a pessoa é silenciada, alguém coloca, como é o caso uma parte que eu cito, a Máscara de Flanders, que a pessoa não fala porque alguém proíbe. Então, ser silenciado porque você foi proibido de falar é muito diferente de eu não falo porque eu não quero. Lorna Washington. Então, Lorna me apresentou um novo mundo. Foi em 1986 que eu fui homenageada pelo GAPA e a pessoa que estava no palco chamando as pessoas que iriam ganhar uma placa com nome era a Lorna. E Lorna fez uma reverência. Eu falei, caramba, quem é essa pessoa? Eu não conhecia. E aí, quando acabou, veio o Celso. Aí ele fala assim, Márcia, eu queria trabalhar no ambulatório, é possível? Eu quero ser voluntário. Aí ele, na época não se falava viver com HIV, né? Mas ele falou assim, eu não vivo com HIV, eu acho que eu sou um privilegiado, porque dessa minha época as pessoas, a maioria foi infectada e eu quero muito lutar por essa causa, que era o termo que se usava, hoje a gente até evita. Então, assim, Lorna me apresentou um mundo que eu não conhecia. Como eu falei, eu fui para boate, fui para sound, para tudo quanto é canto, nessa noite LGBT, para poder fazer um trabalho de prevenção. Jordan Lessa. O Jordan entrou nos meus 2 livros, porque para mim o Jordan é um exemplo de ativista. A primeira vez que eu escrevi no Sentença sobre ele, eu perguntei, você quer ler? Ele falou, quero, e quero que você bote meu nome. Eu sou ativista, eu não quero que você omita o meu nome. Aí no segundo eu já coloquei e eu escrevi o prefácio do livro dele, que chama Missão Vencer. João Nery. Também citei no meu livro. O João Nery eu conheci. E o João estava já muito doente das últimas vezes que a gente se encontrou num evento em Brasília. Ele já estava bem adoentado, mas ele foi já andando com dificuldade, porque ele acabou morrendo de câncer. Mas ele foi muito importante para a comunidade de homens trans ou transmasculinos, cada um chama de um jeito. Ele foi muito importante, porque ele abriu todas as portas para as pessoas que não tinham espaço. Obrigada pela entrevista. Obrigada a você. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Saúde para nós. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá e um beijo.